Amém? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, como o pastor falou, meu nome é Otávio. Eu conheço o pastor Carlos Rocha desde que eu tinha cabelo e era magro. Então você pode imaginar que faz um tempinho. Eu sou pai do Theo, que está provavelmente dando trabalho na escolinha, e marido da Ieda há 7 anos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 29. Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 29, eu queria pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar nesse texto, vamos passear por alguns outros, mas nós vamos hoje morar nesse texto. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29, eu queria pedir para algum abençoado irmão trazer um copo de água, e provavelmente vai ser até 2, dependendo do tanto de tempo que nós ficarmos aqui, porque a boca seca rapidamente. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, muito obrigado, meu amado, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra. Espírito Santo, vem sobre nós hoje aqui nesse lugar, com espírito de sabedoria e de revelação, e fala, Senhor, ao nosso coração. Produz vida na nossa vida, produz vida no nosso interior, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que quando Deus fala, Deus não apenas está comunicando algo, mas Deus está gerando algo. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala hoje aqui, Deus não quer só falar com você, mas Deus quer construir algo na sua vida, amém? E nesse texto que nós lemos, esse texto que nós lemos de Romanos capítulo 8, versículo 29, faz parte da carta de Paulo aos Romanos. E a carta de Paulo aos Romanos é a maior carta do Novo Testamento. Todas as cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, na nossa Bíblia, foram destinadas a igrejas que ele plantou, mas Romanos não. A igreja de Roma foi a única igreja que recebeu uma carta do apóstolo Paulo, que não foi fundada por ele. Além disso, dois dos maiores nomes da história da igreja se converteram lendo essa carta. Agostinho, que para muitos é Santo Agostinho, se converteu lendo Romanos capítulo de número 13, versículo de número 13 e 14. Agostinho era alguém idólatra, imoral, completamente devasso, e ele, quando teve acesso a essa carta, ele leu a passagem que para nós hoje é Romanos 13 e 14, e ele conta na sua biografia que a sua vida nunca mais foi a mesma. E por quê? Porque há poder na palavra de Deus, amém? Além de Agostinho, o pai da reforma protestante, Lutero, se converteu lendo a carta de Paulo aos Romanos. Lutero era um homem completamente afligido pelo pecado, e você sabe, quando ele leu o que para nós é Romanos capítulo de número 1, 17, o justo viverá pela fé. A vida de Lutero nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Um dos maiores pregadores da história da cristandade, João Crisóstomo, a história diz que ele lia em voz alta, para ele mesmo, a carta aos Romanos, toda semana, porque há poder na palavra de Deus. A conversão desses outros grandes homens de Deus, a reforma protestante, que Deus começou a trabalhar na vida de Lutero, depois desse texto, é tudo por causa do poder contido nas palavras de Deus. Há poder na palavra de Deus. E qual era o propósito de Paulo a escrever essa carta? O propósito da carta aos Romanos é nos mostrar alguma coisa. Você está comigo? Primeiro,
O propósito da carta aos Romanos é nos mostrar o quão devastador é o pecado. Irmãos, o pecado não é só um erro. O pecado não é só um probleminha que depois a gente resolve. O pecado foi o que levou Jesus à morte. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado matou o Criador do mundo. Romanos capítulo de número 4, versículo 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Para você entender o tamanho da nossa dívida para com Deus, não tinha como um animal morrer no meu e no seu lugar. Para nós entendermos o tamanho da nossa dívida para com Deus, não tinha como um ser humano morrer no nosso lugar. Não tinha como um anjo morrer no nosso lugar para pagar a nossa dívida para com Deus. Para pagar a nossa dívida, para quitar a nossa dívida, era só se o próprio Deus, se o Filho de Deus viesse e pagasse a nossa dívida, viesse e morresse no nosso lugar. Deus podia nos esmagar se Ele quisesse, Deus podia nos condenar se Ele quisesse, mas Ele, graciosamente, decidiu nos perdoar. Ele, graciosamente, decidiu nos adotar como filhos. E aí talvez você pense: ah, Otávio, mas eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu dou minhas mancadas, mas eu faço algumas coisas boas. Presta atenção, irmãos. Imagina que eu te ofereça um omelete de 3 ovos. E um deles eu coloco um ovo podre. Você aceitaria? Você comeria? Isso é a nossa vida, com algumas coisas boas e algumas coisas ruins para Deus. Deus decidiu vir nos resgatar e entregou o Filho dele no nosso lugar. E nós precisamos entender isso, porque o nível do nosso amor a Deus está intimamente ligado ao nível do nosso entendimento ao amor de Deus por nós. É por isso que Jesus disse: quem muito foi perdoado, muito ama. Irmãos, imagina comigo, se o pastor devesse R$10 para mim, e eu falasse para ele: pastor, tranquilo, está pago a dívida. Ele ficaria feliz. Mas se ele devesse R$1.000 para mim, e eu falasse para ele: pastor, tranquilo, a dívida está paga, ele ficaria um pouco mais feliz. Mas se ele devesse R$1.000.000 e eu perdoasse a dívida, o nível de felicidade seria outro. Mas se a dívida dele para comigo fosse impagável, e mesmo assim eu perdoasse, ele seria grato eternamente. E é isso que nós precisamos entender. A nossa dívida, que era impagável, foi paga eternamente por causa do Filho de Deus. Por quê? Porque Ele decidiu te amar. Porque Ele decidiu me amar. Porque Ele é bom. Deus não tem apenas amor, mas a Bíblia diz que Ele é o amor. Ele é o verdadeiro amor. Por isso, quem muito entendeu que foi perdoado, muito em gratidão, em resposta a esse amor, muito ama. Amém? Segunda coisa que a carta aos Romanos nos mostra é o poder desse amor de Deus para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Irmão, se eu disse que o pecado é devastador, e ele é, o amor de Deus é ainda maior. Deus não esperou você obedecer para te salvar. Deus não esperou eu andar na linha para Ele me salvar. Não! Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos distante dEle. A verdade do Evangelho é essa. Como nas palavras do Tim Keller, nos maiores teólogos do nosso tempo, nós somos piores do que nós pensamos, mas mais amados do que nós podemos imaginar. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Você é pior do que você pensa, e mais amado do que imagina. Essa é a verdade do Evangelho. Por causa do pecado, irmãos, nós nos tornamos inimigos de Deus.
Mas, mesmo assim, Jesus veio e morreu no nosso lugar, e glória a Deus por isso. E o preço pago foi o preço de sangue. Ele nos comprou um preço de sangue. Nas palavras de John Stott, se você quiser uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, olhe para a cruz. E a cruz nos diz o amor de Deus por mim e por você. Ele entregou tudo aquilo que ele tinha, por mim e por você. Amém, irmãos? Nossos pecados mereciam punição. E todos eles foram punidos em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E aqui eu queria começar a pregar. Amém? Volta para mim o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha isso. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Pode dar glória a Deus por isso? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? É te transformar à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Você fica feliz com isso? Você fica completo com isso? Deus tem um plano na nossa vida, nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Deus quer te transformar à imagem e semelhança dele. Por isso eu quero analisar com você algumas verdades nesse texto que nós lemos. Então a primeira é: Deus te conheceu antes mesmo de você nascer. Por isso que o texto começa dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu. Irmãos, eu não conheço a sua história, mas você não é obra do acaso para Deus. Você não está nesse mundo sem propósito. Talvez sua mãe te contou que você não foi planejado, talvez o seu pai te rejeitou, mas Deus pensava em você antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você existir nesse mundo, Deus já te conhecia. Antes dos seus pais saberem sobre você, Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus te amou antes do seu pai, antes da sua mãe, antes dos seus familiares, porque Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Segunda verdade desse texto é: Deus tem um plano para a sua vida. Como eu disse, o plano de Deus é que você seja como Jesus. Por isso que o texto está dizendo: também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O melhor elogio que você pode receber é que você se parece com Jesus. Quando Deus te conheceu, irmãos, quando Deus me conheceu, Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos deu um destino de antemão. E que destino era esse? Ser conforme a imagem de Jesus. Já parou para pensar por que Deus nos salvou? Por que Deus salva alguém? Algumas pessoas, eu tenho percebido ao longo da vida cristã, algumas pessoas parece que imaginam assim: eu vou para a igreja e vou começar a fazer as coisas tudo certinho, porque eu não quero ir para o inferno. E aí, se eu for para a igreja, eu vou para o céu e beleza. Mas se o plano de Deus fosse nos salvar para que nós fôssemos para o céu, todo mundo que se convertia morria na hora. Por que será que quando Deus te salvou, quando você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, por que você não morreu? Porque Deus tem um plano para você. Deus quer que você continue aqui, vivendo para Ele. Amém, irmãos? Agora, será que nós estamos nesse caminho? Será que nós estamos crescendo em semelhança a Jesus? Será que nós estamos vivendo o plano e o propósito de Deus para a nossa vida? E eu queria que você pensasse sobre uma pergunta: se ser parecido com Jesus fosse um crime, você estaria preso ou livre? Se ser semelhante a Jesus no seu trabalho fosse considerado um crime, você estaria solto ou preso?
Pensa. Irmãos, você acha mesmo que Deus entregou aquilo que Ele tinha de melhor, seu único Filho, para que nós vivêssemos de qualquer jeito? Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para que eu e você vivêssemos nossas vidas completamente alheios à vontade de Deus? Presta atenção nisso. João Batista, se você ler os evangelhos, o evangelho de Lucas, você vai ver que João Batista estava sendo, no início do seu ministério, confundido com o Messias. As pessoas próximas a João Batista estavam perguntando para João Batista: você é o Messias? A ponto dele dizer: eu não sou o noivo, eu sou só o amigo do noivo, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando Jesus foi preso, as pessoas começaram a ver Pedro e a falar para Pedro: você é um deles, porque você se parece com um deles, nós vimos você com ele. E Pedro então nega Jesus, teve que mentir e negar Jesus. E eu te pergunto, as pessoas ao seu redor já te confundiram com Jesus? E claro que os de fora é muito fácil, irmãos, nós parecermos algo, mas eu queria que você pensasse com as pessoas da sua família, as pessoas da sua casa, já te confundiram com Jesus? As pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, da sua faculdade, já te confundiram, já notaram a semelhança da sua vida com a vida de Jesus? Por isso eu quero te perguntar mais uma vez: se ser semelhante a Jesus fosse um crime, você estaria preso ou livre? Se ser parecido com Jesus fosse proibido, você estaria condenado ou absolvido? Eu sei que essa pergunta causa meio que um climão normal. Eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem, amém, irmãos? Mas, presta atenção nisso. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário era para comprar para si um povo semelhante a Ele. E eu te pergunto, você faz parte desse povo? Se nós fomos chamados para sermos como Jesus, a pergunta lógica é: o que Jesus fazia? Porque eu vejo, irmãos, me corrija se eu estiver errado. Uma vez no meu trabalho eu estava evangelizando uma pessoa, um cidadão. E aí qual foi a resposta dele para mim? Foi a seguinte: eu sei que eu estou vivendo uma vida devassa, vivendo uma vida errada. Mas eu tenho consciência, eu vou para a igreja. Mas vai demorar um pouquinho, porque agora eu estou curtindo um pouco. Quando eu perceber que eu dei PT, que eu dei tudo que eu tinha que dar, aí eu vou para a igreja, porque aí quando eu for para a igreja, eu tenho que parar de fazer as coisas erradas que eu faço e parar de dar mancada. O normal, o senso comum das pessoas que estão lá fora é pensar o seguinte: na igreja vai quem para de fazer as coisas erradas. Aqueles que são conhecidos como os frequentadores de igreja, os membros das igrejas, geralmente são conhecidos como aqueles que não bebem, aqueles que não fumam, aquele que não joga na bet, amém, glória a Deus, aqueles que não fazem coisas erradas. Mas eu te pergunto, Jesus e os discípulos eram conhecidos assim? Jesus e os discípulos não eram conhecidos por aquilo que eles não faziam, mas Jesus e os seus discípulos eram mais conhecidos por aquilo que eles faziam. Na mentalidade judaica da época de Jesus, quando alguém começava a seguir Jesus, ele não era mais conhecido porque agora ele parou de
parou de beber, parou de fumar, parou de fazer aquilo que é errado. Não era isso. Quando alguém começava a seguir Jesus, ele começava a se tornar conhecido, porque agora ele ressuscitava mortos, porque agora ele curava enfermos, porque agora ele fazia coisas, e não que ele deixava de fazer. Amém? Você está aí? Se o plano e o propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos semelhantes a Jesus, o que Jesus fazia? E eu quero ler um texto para nós entendermos o que Jesus fazia, para que nós sejamos semelhantes a esse Jesus. Efésios capítulo de número 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O texto diz que Jesus se entregou pela igreja. Jesus, o Deus encarnado, ele estava lá quando foi dito: haja luz, e houve luz. E esse Deus se entregou pela igreja, que muitos de nós rejeitamos. O Deus encarnado pagou o preço pela igreja, que muitas vezes nós desprezamos. Ele morreu pela igreja, e eu te pergunto, irmãos, o que você, que foi criado para ser a imagem e semelhança dele, tem feito pela igreja? Jesus morreu pela igreja, deu a sua vida pela igreja. E nós? O que nós temos dado pela igreja? Coloca mel nos seus ouvidos para ouvir algumas perguntas que eu tenho para te dizer. Se a igreja orasse o mesmo tanto que você ora, essa igreja seria mais íntima de Deus? Se a igreja conhecesse a Bíblia como você conhece, nós teríamos mais conhecimento de Deus? Se essa igreja buscasse a Deus como você no seu dia a dia busca, será que nós estaríamos mais próximos de Deus? Se a sua generosidade fosse o modelo e o padrão, como essa igreja estaria? Se a igreja amasse uns aos outros e demonstrasse esse amor da maneira como você demonstra, como essa igreja estaria? Se a santidade dessa igreja fosse como a sua no seu dia a dia, como essa igreja estaria? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós precisamos nos levantar e sermos a resposta para as muitas críticas que nós fazemos. Deus não te salvou para que você fosse morar no céu, ou para que você frequentasse a igreja semanalmente, no banco e só isso. Deus quer que você seja semelhante a Jesus, e entregue a sua vida à igreja, porque foi isso que o meu e o seu rei, o meu e o seu redentor fez. Amém? Deus espera que nós sejamos a resposta para a nossa crítica, porque Deus não chamou crítico, Deus chamou trabalhadores. E hoje aqui no Brasil, nós temos o maior número de cristãos da história, aproximadamente 50 milhões de cristãos. E hoje no Brasil, nós temos os maiores escândalos da história da igreja. E hoje no Brasil, nós temos os maiores casos de corrupção da história da igreja. Como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes, a igreja tem a extensão de um oceano e a profundidade de uma piscina infantil. Irmãos, Deus conta com você, para você se levantar e fazer a obra que Ele tem nessa terra. Uma família de filhos semelhantes a Jesus. Uma igreja não é feita com frequentadores, uma igreja é feita com membros do corpo de Cristo. E não ache você que eu estou tendo uma visão ruim ou pessimista da igreja, não é isso. Eu creio que nem os piores dias do mundo
vão ser comparados com os melhores dias da igreja, vão ofuscar os melhores dias da igreja, mas o meu objetivo aqui é te despertar para a obra de Deus, amém? E talvez você esteja se perguntando, Otávio, mas parece que o cenário cristão está tão difícil como você falou, casos de corrupção, casos de imoralidade, a igreja está passando por um momento complicado. Mas deixa eu te explicar algo. Enquanto Jesus estava curando, multidões seguiam Jesus. Enquanto Jesus estava multiplicando pães e peixes, irmãos, tinha uma multidão seguindo Jesus. Enquanto Jesus estava operando milagres e maravilhas, várias pessoas seguiam a Jesus, até que Jesus morreu. E Jesus, antes da sua morte, ele disse que se cumpriria o texto de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Jesus morreu sozinho, Jesus morreu nu, não tinha mais uma multidão com Jesus. A mesma multidão que disse Hosana nas alturas quando ele entra em Jerusalém, foi a multidão que gritou: crucifica-o, crucifica e solte Barrabás. Não tinha ninguém com Jesus, a não ser Maria, João e algumas outras mulheres, mas não tinha mais uma multidão. E quando Jesus morre, é sepultado, não tinha mais ninguém com ele. Enquanto ele estava fazendo coisas, enquanto ele estava operando milagres e maravilhas, multidões o acompanhavam. Mas quando ele não estava mais lá, não tinha mais as multidões. Todos abandonaram a Jesus, menos 2 pessoas, e eu quero te mostrar isso. João capítulo de número 19, versículo 38. Olha isso. Enquanto todos abandonaram a Jesus, no seu momento de maior dificuldade, 2 pessoas decidiram fazer o contrário. João capítulo 19, versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Então presta atenção, 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos. Continuando. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Agora olha para isso. Tomando o corpo de Jesus, os 2 o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Irmãos, olhe para isso. Uma multidão seguia Jesus, enquanto Jesus estava dando retorno, enquanto Jesus estava dando lucro. Uma multidão investia no corpo de Jesus, enquanto ele estava vivo. Mas só 2 homens decidiram investir no corpo morto de Jesus. As pessoas estavam com Jesus enquanto ele estava realizando maravilhas, mas Nicodemos e José de Arimateia decidiram estar com Jesus, mesmo quando ele estava morto. Por quê? Porque esses caras não estavam procurando bênção. Esses caras entenderam que Jesus os tinha abençoado, e agora eles tinham que ser a bênção. E agora eles não mais procuravam bênçãos, mas eles se tornaram uma bênção. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Abraão, sê você uma bênção. Não busque bênçãos, mas seja você a bênção. Eles não estavam interessados no que Jesus poderia fazer por eles, mas eles estavam conscientes daquilo que eles poderiam fazer por Jesus. 2 homens que se tornaram semelhantes a Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, quem é Cristo? Cristo é aquele que veio dar a sua vida em favor de muitos.
E eu te pergunto, por quem você tem dado a sua vida? Pelo que você tem dado a sua vida? Esse é o plano de Deus para a sua vida, que você seja como Ele. O texto que nós estamos, Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora, olha isso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, identidade não é sobre você. Identidade tem a ver com quem é igual a você, ou com quem você é parecido, semelhante. Isso é o que a palavra identidade tem a ver. Identidade é a junção de duas palavras, identidade. Idem é ser igual, ser parecido. Nós fomos criados para sermos como Ele. Deus tanto nos amou que nos predestinou para ser igual a Jesus. Agora, como nós fazemos para manifestar essa natureza que eu estou comentando? Como nós fazemos para nos tornar uma família de filhos semelhantes a Jesus? É o final desse versículo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que eu estou querendo te dizer é, não é para você largar tudo e ir fazer teologia, irmãos, não é sobre isso. Jesus é o nosso irmão mais velho, e como nosso irmão mais velho, ele é o nosso padrão de conduta. Agora, com isso em mente, você precisa ser professor, e ser professor como Jesus seria. Agora, com isso em mente, você precisa ser advogado e advogar como Jesus advogaria. Com isso em mente, você precisa fazer medicina e ser um médico como Jesus era e seria nos hospitais. Agora, com isso em mente, você precisa ser uma dona de casa e ser semelhante a Jesus na sua casa ou a casa que você estiver. Com isso em mente, você precisa ser empresário e ser um empresário como Jesus no mundo dos negócios. Você precisa ser um estudante e ser como Jesus nas universidades. Faça da sua vida um sinal que aponte, que demonstre Jesus Cristo. Não importa o que você esteja fazendo, o que importa é para quem você está fazendo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, você está estudando? Estude para a glória de Deus. Mas você está trabalhando? Trabalhe para a glória de Deus. Não, eu quero ser um músico, seja um músico para a glória de Deus. Não, eu quero montar uma sala de oração, faça isso para a glória de Deus. Não, eu quero sair para as nações e evangelizar, faça isso para a glória de Deus. Se você quer cantar, cante para a glória de Deus. Você quer chapar no Espírito, faça isso para a glória de Deus. Um amigo que eu tenho em comum com o pastor Carlos Rocha, pastor Leandro Vieira, ele diz assim, a igreja que vai mudar o mundo, não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está se tornando. Essa igreja vai impactar o mundo. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se levante para a obra que Deus tem nessa cidade. E que obra é essa? Uma família de filhos semelhantes a Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, para parecer que está acabando? Queria que o pessoal do ministério viesse aqui e nós vamos orar. Feche seus olhos, eu queria orar, e eu queria te convidar a orar também.
Pai, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, se o Senhor não edificar a casa, tua palavra diz que em vão edificam os trabalhadores, em vão vigia a sentinela. Pai, tudo é sobre você, tudo é por você. Pai, só o Senhor pode soprar vida no vale de ossos secos. Pai, nós como igreja clamamos, vem sobre nós hoje. Pai, nós como igreja clamamos, tem misericórdia de nós. Pai, por causa da tua morte e ressurreição, o Senhor soprou sobre nós, sobre a tua igreja, o Espírito Santo, e é Ele quem nos empodera para que nós possamos viver a vida cotidiana, a vida comum, como pessoas semelhantes a Ti. Pai, faz dos meus irmãos sinais que apontem para o Senhor. Faz dessa igreja um luzeiro que aponte para o Senhor. Que a tua graça seja constante na vida de cada um. E que, Pai, essa igreja seja conhecida como pessoas semelhantes a Ti. Que não haja inércia nos membros desse lugar, mas que todos os membros do Teu corpo, aqui nessa igreja, trabalhem para honra e glória do Teu nome. Não importa o que eles façam, mas que façam para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus?